Muito bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que está nos assistindo. Eu me chamo Aires Souza, sou advogado, sócio fundador do GS Advocacia Especializada e nós criamos esse YouTube aqui com o objetivo de trazer para ti todos os dias temas importantes sobre o direito, sobre os diversos ramos do direito, direito criminal, direito trabalhista, civil, consumidor, direito médico, da saúde, enfim, diversos temas, inclusive também direito internacional, imigração, certo? Para que tu tenha uma noção de como se portar, de como lidar com situações que a gente vai trazer aqui no teu dia a dia. Então, tudo isso que a gente menciona aqui pode acontecer no teu dia a dia. Se não acontecer, se não já aconteceu, vai acontecer contigo ou com algum familiar. Então, é muito bom que você esteja por dentro desse tipo de conteúdo, desse tipo de assunto, tá bom? E, gente, o tema de hoje é muito importante, é sobre prisões no Brasil. E é um tema um tanto quanto polêmico, porque normalmente nós brasileiros, nós temos uma visão leiga, né, sobre prisão. E é uma coisa muito interessante que a gente está aqui nesse vídeo também para desmistificar um pensamento leigo que a maioria das pessoas tem. É o seguinte, normalmente aqui no Brasil as pessoas falam o seguinte: fulano foi preso e no outro dia já estava solto. O crime compensa no país. Vale a pena cometer um crime. O cara não ficou nem um dia preso. É esse tipo de frase, né, que nós ouvimos no nosso país. E assim, gente, eu não tiro a razão, nós aqui não estamos para julgar nem criticar a falta de conhecimento da pessoa, né? Ninguém nasce sabendo de tudo e enfim, todos nós temos direito a opinar e acharmos o que quisermos da vida. No entanto, gente, é importante que a gente busque conhecimento e a gente também está aqui para desmistificar pensamentos que nós julgamos como equivocados, de certa forma. Ou também para trazer a visão jurídica desse tipo de situação para que tu agregue no teu know-how de conhecimento uma visão mais certeira da coisa, não somente uma visão leiga e às vezes até preconceituosa ou ignorante de determinados temas. E preconceito aqui é na tradução literal, né, de um conceito anterior, sem um juízo anterior sem devido conhecimento. Pois bem, vamos lá, tema de prisões, tá? No Brasil, gente, nós temos 4 modalidades principais de prisão, que é a prisão em flagrante delito, que é a mais conhecida. Nós temos a prisão temporária, a prisão preventiva e a prisão após sentença penal condenatória transitada em julgado. Eita, o tema juridiquês, lá vem com o juridiquês, calma que eu explico. Prisão em flagrante é quando, o nome já diz, né, autoexplicativa, uma pessoa ela é pega, flagrada ali no ato do cometimento de um delito. A prisão temporária ela é decretada por um magistrado e ela tem duração, né? Ela tem um prazo de 5 dias, prazo esse que pode ser prorrogável por mais 5 dias. Então a pessoa vai passar no máximo ali 10 dias presa. E a prisão mais grave dessas modalidades de prisões temporárias é a prisão preventiva, que essa não tem um prazo definido ali para durar, vai variar de infinitas e inúmeras possibilidades, inúmeras variáveis ali do caso concreto. Gravidade do delito, as características do réu, se o réu trabalha ou não, se o réu tem família ou não, enfim, uma série de variáveis que vai determinar o tempo da prisão daquele indiciado, né? Às vezes não é nem réu ainda, que não tem processo, às vezes são só indiciados que ainda estão na fase de investigação policial. E a prisão após o trânsito de julgado de uma sentença penal condenatória, essa é a prisão definitiva, quando a pessoa vai de fato cumprir uma pena privativa de liberdade. Isso só pode acontecer depois que o réu não tem mais possibilidade de recorrer, certo? Ou então às vezes o réu não quer recorrer, prefere cumprir logo a pena para se ver logo livre, né, daquela punição. Gente, o que eu quero desmistificar aqui é o seguinte: quando a pessoa é presa em flagrante, a depender do crime,
não há necessidade dela continuar presa durante todo o processo. O que acontece? Aqui no Brasil, a regra é que você responde o processo de liberdade, é a presunção de inocência até prova em contrário. E assim, meu povo, não podemos simplesmente pegou a pessoa em flagrante, não passou por um juiz, mal se instaurou um processo penal, você fala, não, ela já tinha que estar cumprindo a pena e pronto, ela não foi flagranteada? Tá, mas ela foi flagranteada em que circunstância? Ela foi flagranteada cometendo delito, cometendo um crime em legítima defesa. Tudo isso, gente, precisa ser apurado por um magistrado no curso de um processo penal. Então não dá pra você simplesmente falar, a pessoa foi presa em flagrante, ela já deveria cumprir a pena dele. Não, gente, porque se a gente tenta flexibilizar regras penais, com o tempo a gente é um tiro no próprio pé, porque isso vai voltar contra nós mesmos, contra pessoas próximas a nós, né? Se a gente tenta flexibilizar para o outro, vai ser flexibilizado para a gente também. Então inúmeras injustiças começariam a acontecer. Então o que tu entenda é que é o seguinte, a regra é que as pessoas respondam um processo em liberdade. Essa é a regra. Exceto em algumas exceções, os réus respondem ao processo preso. Em crimes mais graves, em crimes a qual o réu já é reincidente, contumaz, enfim. Mas na regra, responder o processo sempre em liberdade. E eu menciono isso que deve ser dessa forma porque, vejam, no Brasil, a maioria dos crimes são com penas menores, né? Nós não temos mais crimes de homicídio do que de furto, por exemplo. Nós temos muito mais furtos. E aí, de fato, é mais interessante para toda a estrutura, né, tanto do processo penal quanto toda a estrutura do encarceramento aqui no Brasil, que de fato os réus eles respondam o processo em liberdade. Não só por questão estrutural, mas porque é a regra, né? E as regras precisam ser cumpridas, é a lei, tá? Então, assim, eu entendo que às vezes o leigo ele fica, meu Deus, o cara cometeu um crime às vezes bárbaro e já tá na rua. Gente, calma, que o processo dele com certeza está tramitando e um dia, se ele for provado que ele é culpado, um dia ele será condenado e cumprirá a pena privativa de liberdade, né, após uma sentença proferida por um magistrado. A gente não pode simplesmente pegar a pessoa em flagrante ali, policiais, levar para a delegacia, prender e deixar lá a pessoa apodrecer e mofar na cadeia. Não é assim que funciona e nem deve ser assim, tá bom? Um grande abraço. Gente, e uma dica interessantíssima. Você sabe que qualquer pessoa, qualquer cidadão, ele pode dar voz de prisão? É verdade, isso é uma previsão do nosso Código de Processo Penal brasileiro, e qualquer cidadão brasileiro ele pode dar sim voz de prisão quando ele presenciar ali um flagrante delito. Então, um poder que você tem que você não sabia que tinha. Um abraço e até o próximo.